especial em vários sentidos. É especial porque hoje o grupo responsável por pensar e planejar o acolhimento dentro da comunidade preparou um culto especial para a gente. A gente quer refletir sobre esse tema do acolhimento, a gente quer pensar sobre ele. Ao mesmo tempo, a gente vai ser desafiado em relação a ele, a algumas questões práticas, bem simples do dia a dia. Ao mesmo tempo, a gente vai também olhar para dentro daquilo que a gente já é como comunidade, da perspectiva de ser uma CELT sempre acolhedora. Em Romanos capítulo 12, versículo 10, o apóstolo Paulo escreve assim: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. O versículo ainda diz: prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. O versículo inicia com essa palavra: dediquem-se. O amor fraternal não é algo que acontece apenas a partir de bons sentimentos que a gente tem. Assim como todos os outros relacionamentos também são assim. Aquilo que a gente está buscando como igreja, de se tornar sempre acolhedores, ainda mais acolhedores, isso não é fruto do acaso, não tem a ver, em primeiro lugar, com o fato de que todos nós somos iguais, temos o mesmo perfil de pessoas, a gente pensa todos do mesmo jeito. Não, o amor fraternal tem a ver com uma dedicação. É preciso dedicar-se ao amor fraternal. E, com certeza, as implicações disso são enormes, né? Vamos ter um momento de oração, vamos orar. Assim como nós estamos, nosso Deus e Pai, muito obrigado por essa manhã, obrigado por esse tempo que tu nos dás como comunidade, de termos comunhão ao redor das mesas, de tomarmos um café juntos, de compartilharmos um pouco da vida, de podermos abraçar muitas pessoas. Nós queremos aprender isso que o apóstolo Paulo nos desafia aqui. Aprender essa dedicação. Precisamos, de fato, dar honra aos outros mais do que a nós mesmos. Não no sentido de fazer isso porque temos uma autoestima baixa, mas de fazer isso intencionalmente, porque nós servimos, assim como o Senhor também veio para servir e não para ser servido. É justamente por termos uma autoestima resolvida que nós podemos honrar as outras pessoas. É por ter uma autoestima resolvida que a gente pode se dedicar às outras pessoas. É por ter uma alma resolvida que a gente pode se dedicar ao amor fraternal. Então nos ajuda para que nós mesmos estejamos curados e sarados, para que a gente possa cumprir essa palavra, para que nós possamos andar de acordo com a tua vontade. Abençoa esse culto, fala ao nosso coração nessa manhã, para que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E queridos, hoje nós vamos ter um culto diferente, então eu quero começar chamando aqui, nesse momento, nosso próximo passo nessa caminhada aqui do nosso culto. Vai ser a apresentação do GT do acolhimento e quem vai conduzir esse momento vai ser a Carla. Gostaria, antes de começar com o que nós queremos conversar com vocês, de dizer que o fato de eu poder estar aqui hoje, falando com vocês, ter a nossa família, minha do Romeu, presente aqui no culto, estar presente nessa comunidade, se deve a uma ação de acolhimento. Eu estou muito feliz. A Irene aceitou meu convite, veio ao ponto de poder dizer isso. Para ela eu já disse, mas para toda a comunidade. Foi a Irene que nos acolheu quando a Juliana iniciou o seu processo de ensino confirmatório. Nós estávamos recém-chegados à comunidade também, vínhamos às vezes ao culto como visitantes, né? Nós não éramos frequentadores e nem membros ainda da comunidade da Trindade. E a Irene então nos acolheu naquele primeiro dia de entrevista com os pais, né, de conhecer o grupo de ensino confirmatório.
E desde ali a gente se sentiu muito bem aqui dentro. Então a CELT, não só nesse momento, mas eu acredito que outros aqui há mais tempo que nós ainda, também já se sentiram acolhidos em determinado momento. E é isso que nós temos como sonho para a CELT, que ela seja sempre acolhedora, né? Que ela já é acolhedora, mas a gente quer que ela continue assim. E para sermos acolhedores, nós precisamos de pessoas acolhedoras. Cada um de vocês aí sentado pode ser um acolhedor, e é um acolhedor, né? Uma palavra, um sorriso, um abraço, um carinho, isso é acolhimento. Então é sobre isso que a gente gostaria de falar. Então, acolher, né? O que vem a ser acolher? No dicionário, a palavra acolher, ela tem um sentido mais de hospedar, né? Receber em casa. Mas para a CELT, a gente entende acolhimento. Acolher para a CELT é cuidar, né? É cuidar, é trazer para dentro, é dar proteção, liberdade, sentido mais profundo e atingir a essência da pessoa. Acolher desconhece preconceitos, mágoas, rancores, vinganças e acomodações. Acolher também significa amar. E amar como Jesus amou, né? Como Ele nos ensinou. É dividir para assim multiplicar. O acolhimento, ele tem esse papel para nós aqui na CELT, né? De trazer para dentro, mas também buscar lá de fora, né? Trazer para dentro e multiplicar isso lá para fora. Acolher é cuidar, é amar, é multiplicar. E quando nós falamos em acolhimento, a pessoa que nos mais neste mundo acolheu justamente foi Jesus. Jesus não teve discriminação por ninguém, acolheu a todos, né? Doentes, pobres, leprosos, crianças, mulheres, adúlteras. Então ele nunca teve preconceito. E é assim que nós devemos acolher, olhar o nosso próximo, sem preconceito, sem julgamento, porque todos são criaturas de Deus. E o nosso papel, como cristãos, é falar de Cristo, para que eles possam também virem a ser filhos de Deus, né? Que é testemunhar, é fazer com que eles venham e tenham Jesus no coração, na sua vida. E quando a gente fala em acolhimento, tem uma oração, ela é conhecida como oração da paz, mas a maioria conhece como oração de São Francisco de Assis. E essa oração da paz é uma oração que eu sigo, que eu tenho na minha vida. Eu então pedi para o grupo de acolhimento para a gente trazer para vocês, porque ela fala muito do acolher e do outro ministério que Jesus pregou para nós, que é o de servir. Então eu vou ler com vocês e vocês reflitam sobre as palavras que ela nos traz. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Continuando então o nosso trabalho, né, de explicar para vocês um pouquinho do GT Acolhimento. O GT quer dizer grupo de trabalho. E esse grupo de trabalho, ele surgiu
por uma iniciativa do Grupo de Trabalho de Planejamento da CELT. Então, um dos temas que foram propostos para esse planejamento de desenvolvimento da CELT é o acolhimento. Ele é um dos nossos sonhos. Então, esse grupo de acolhimento aqui, a gente formou justamente para pensar sobre esse tema, para a gente formar um plano de ação de acolhimento para a CELT. Essa foi a incumbência desse grupo de planejamento, por meio do Guinter, da equipe toda, nos passou essa incumbência, né, de desdobrar e complementar as proposições já existentes do plano de desenvolvimento da CELT, gerando um plano de ação de acolhimento e zelar pela sua implementação ao longo prazo, ao curto prazo, médio prazo. Essa tem sido a nossa tarefa, desde que nós a recebemos, e temos tido ótimas reuniões, né? E estamos desenvolvendo então esse trabalho e queremos apresentá-lo a vocês de uma forma bem sucinta, porque ele ainda está em projeto, né? E aí a gente vai contar aí com pessoas que se sentirem chamadas e tocadas para começar a fazer parte e montar esse nosso ministério. Nosso objetivo enquanto ministério é de atuar como eixo central da CELT, na conexão e integração entre os visitantes, frequentadores e membros com os ministérios existentes na CELT, visando ampliar a rede de relacionamento da nossa comunidade e fazer discípulos. Então, esse é o objetivo do Ministério do Acolhimento que a gente está formando a partir desse grupo de trabalho. A gente quer ser assim um eixo, né? Algo que conecte as pessoas, que conecte os ministérios, que conecte as ações da CELT, para que a gente possa sempre trazer mais visitantes, transformar esses visitantes em frequentadores e esses frequentadores em membros, né? E assim começa o ciclo. Venho visitar, me sinto acolhido, gosto, começo a frequentar, vejo que eu me sinto bem nessa comunidade, vejo que eu me achei nessa comunidade, então eu vou passar a ser membro, vou contribuir com essa comunidade, né? Só que o nosso objetivo vai um pouco além. A gente não quer parar no membro. A gente quer transformar esses membros em discípulos. E aí essa diferença de membro e discípulo, a gente quer apresentar para vocês nesse vídeo que vai passar ali. A reprodução faz parte da vida. Desde cedo aprendemos a multiplicar. Em família, vemos os efeitos da multiplicação. Nos negócios, com dedicação e trabalho também é possível multiplicar. Multiplicar é transformar o mais em muito mais. Jesus, quando esteve aqui, multiplicou pães e peixes. E mais do que isto, ele multiplicou discípulos. A princípio eram 12. A esses 12, logo se juntaram 70, 120, 500, 3.000 e mais, muito mais. A ordem dele é a mesma hoje. Vá, ensine, batize, faça discípulos, e eles farão outros. Discípulos que se multiplicam formam uma igreja saudável. Afinal, queremos uma igreja cheia de membros ou de discípulos? Queremos a porta dos fundos aberta ou fechada? O membro espera pães e peixes. O discípulo é um pescador. O membro apoia-se no pastor. O discípulo ajuda o pastor. O membro espera uma visita. O discípulo é um visitador. O membro quer ir para o céu. O discípulo quer ir e levar pessoas para o céu. Discípulos oram, se relacionam e cumprem a missão com novos discípulos. Tudo isso porque discípulos não apenas somam, discípulos multiplicam. Foi assim que ele fez. É assim que ele quer que façamos. Sabe o desafio? Nosso lema é transformar visitantes em frequentadores, frequentadores em membros e membros em discípulos. Então, todos vocês estão convidados a participar com a gente dessa tarefa tão bonita, né? Que é de levar pessoas a Cristo. Sendo meu cordão oração, meu coração que também
reconhecer e descrever em teu amor. Se tivesse mais perdão, se no lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação. Se não mais tanto tempo, mais tanto tempo em vão. Se não sou bem mais precioso, não faltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão. Eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Começar em haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer e descrever em teu amor. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer e descrever em teu amor. Mais amor em mim. Vamos orar. Deus e Pai, sim, que haja mais amor a começar em cada um de nós. Que a palavra nos inspire, que é ela que aponta para a fonte de todo amor, para a fonte de Deus que é amor. Que nesse tempo de reflexão que nós temos agora, essa palavra fale profundamente ao nosso coração. Nos dê as motivações corretas para nos movermos na direção de outras pessoas. Te pedimos, nos oramos em Cristo Jesus. Amém. Então a gente vem caminhando, conversando sobre os nossos sonhos. Falamos sobre desfrutar a vida plena, promover transformação, alcançar maturidade. Passamos pelo processo de confirmação, de responder aquilo que Deus fez. E hoje nós vamos falar sobre acolhimento. Está fazendo isso com base na missão, na visão da CELT, olhando para o futuro, sondando os nossos sonhos e fazendo perguntas. O que nós queremos ser, no que nós queremos nos tornar. Lembrando de novo que a imagem dessa série, ela sempre remonta àquela pergunta assim, o que eu quero ser quando crescer? Né? A criança vestida de piloto, olhando para um pequeno avião. É como se ela perguntasse, eu quero ser isso, né? Quando eu crescer. Assim nós também olhamos para diante de nós, né, em busca de alcançar maturidade. Hoje chegamos então ao quinto sonho, vamos falar sobre acolhimento.
Rapidamente eu preciso situar essa questão. Quando nós conversamos sobre o planejamento da comunidade, ficou claro para nós que o acolhimento, embora de algum modo seja um ponto forte da comunidade, também é uma das nossas fragilidades. Porque nós somos bons em algumas coisas relacionadas ao acolhimento, mas nós somos muito frágeis em relação a outras coisas. Então, isso apareceu como uma fragilidade, como uma questão urgente, candente para nós. Nós, de maneira geral, nós sabemos receber bem as pessoas em nossas reuniões, mas nós temos poucas pessoas entre nós dispostas a abrir a sua casa para acolher pessoas. E eu não falo assim de você levar pessoas que você não conhece para morar na sua casa, não é isso, mas acolher, levar para sua casa no sentido de desenvolver relacionamentos. Nesse sentido, nós temos bastante cultura sulista, somos bastante fechados. Entendemos a grande necessidade do pastoreio, mas a gente vive num mundo em que o espaço para relacionamentos acaba ficando extremamente reduzido. É aquela velha história, antigamente, né, as pessoas não tinham todas as facilidades, não tinha máquina de lavar roupa, não tinham todas as tecnologias que nós temos. As pessoas plantavam as suas roças com catraca, né, com aquelas máquinas manuais. Eu ajudei meu pai a plantar milho com aquilo, não porque não tinha máquina, mas porque a gente plantava um pedacinho bem pequeno lá no terreno do meu avô. Mas as pessoas no domingo, no sábado à tarde, paravam tudo e as pessoas iam se visitar, né? Elas iam se visitar, elas tinham tempo. E elas tinham muito mais tarefas que nós resolvemos de uma maneira muito mais rápida hoje. Mas a tecnologia não fez com que nós tivéssemos mais tempo. Do contrário, a tecnologia parece que nos absorveu o tempo. E quando nós falamos de pastoreio, nós estamos falando de redimensionar também a maneira como nós lidamos com o tempo, no sentido de priorizar relacionamentos. Entre nós, o acolhimento ele acontece de maneira intuitiva, por iniciativas mais individuais, mas nós queremos que ele seja sistêmico e ele esteja inserido na nossa cultura de igreja. Não é apenas uma questão de delegar a tarefa a um grupo. De novo, nós não estamos falando de terceirização. Quando nós falamos de um grupo que vai lidar com diaconia, nós não estamos querendo dizer que existe um grupo dentro da igreja que vai ser generoso e que vai olhar para as pessoas fragilizadas, mas as outras pessoas não precisam, porque tem um grupo da igreja que faz isso. Quando nós falamos de um grupo que se ocupa com a missão, nós não estamos dizendo que nós podemos terceirizar a nossa responsabilidade de testemunhar o evangelho. Quando nós falamos de um grupo de acolhimento, nós estamos dizendo que existe um grupo que se ocupa com isso, mas que os outros não precisam ser acolhedores. Nós estamos dizendo que nós estamos intencionalmente lidando com cada uma dessas frentes, mas essas são responsabilidades de todos nós como parte do corpo de Cristo. Todos nós somos chamados a ser generosos, todos nós somos chamados a ser acolhedores, todos nós somos chamados a testemunhar do evangelho. Todos. Talvez existam alguns entre nós que tenham um dom mais forte numa área ou em outra, mas todos nós somos chamados a vivenciar essas coisas, não apenas alguns de nós. Não é uma terceirização. Então, o grupo de acolhimento não pode ser visto como uma terceirização. Pelo contrário, eles são pessoas que estão aí para nos ajudar a organizar uma coisa que está acontecendo intuitivamente. Mas isso é uma responsabilidade de todos nós. Por isso, acolhimento, o que é? A Carla já colocou uma descrição de acolhimento. Eu vou colocar uma que não contradiz a primeira, mas que talvez desdobra um pouco. Acolhimento é uma cultura de cuidado mútuo. Acolhimento é uma cultura de cuidado mútuo, na qual as pessoas são inseridas numa comunidade marcada por relacionamentos autênticos e profundos. Tem a ver com relacionamento, tem a ver com não tem a ver com os grupos e com os programas da igreja, tem a ver com a sala da sua casa, tem a ver com a cozinha da sua casa, tem a ver com os espaços de convívio. Nós não estamos falando apenas em criar mais estudos bíblicos, grupos pequenos, essas coisas nós também queremos fazer, porque nós estamos preocupados também com formação, acolhimento, todas essas coisas caminham juntas.
Mas isso tem a ver com tomar chimarrão, tomar café com as pessoas, tem a ver com marcar um bate-papo com alguém que a gente sabe que não está legal, tem a ver com estas coisas. Tem a ver com se importar com a vida do outro, enxergar o que ele está passando, de perguntar de maneira honesta, tudo bem? Se arriscando a ouvir, não, eu não estou bem, e arcar com as consequências de uma resposta honesta do outro lado que diz, não, eu não estou bem. Ah, você não está bem? Então procura a Carla e o grupo de acolhimento, ou procura o pastor, marca uma conversa na quinta-feira à tarde. Não, você perguntou, a pessoa respondeu para você, ela teve liberdade para dizer que não está bem para você, então, querido, a gente pode bater um papo para a gente conversar um pouco melhor. Eu gostaria de saber por que você não está bem. Eu quero saber o que está acontecendo contigo. Enquanto a gente não conversa, com certeza eu vou estar orando por você. Tem a ver com isso. E dentro dessas relações, isso nos leva a um crescimento integral de todos nós. Não é um crescimento apenas espiritual. Isso traz crescimento emocional, social, em todos os níveis. Nós nos curamos quando nós nos relacionamos de maneira saudável. Aqui eu vou ter que dar um salto gigantesco, tá? Porque aqui eu vou entrar no texto bíblico, certo? Eu quero ler com vocês João 15, 1 a 17. Então acompanhe a leitura aqui comigo. Jesus disse assim, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim, que não dá fruto, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo, queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu também os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Algumas reflexões sobre esse texto. Primeiro, olhando para esse aspecto do acolhimento, quando nós olhamos para esse texto, o acolhimento é um privilégio. Nós estamos falando aqui do acolhimento em relação a Deus. Como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Nós somos acolhidos por Deus, por quê? De maneira automática, esse acolhimento que Deus faz, Deus nos acolhe de maneira automática? Não, para que Deus nos acolhesse, o que nos afastava dele teve que ser removido. Para que Deus nos abraçasse, aquilo que nos impedia de chegar até ele precisou ser removido. Para que nós fôssemos acolhidos, um preço foi pago. E um alto preço. O Filho de Deus morreu numa cruz inocentemente para que eu e você fôssemos acolhidos.
Sem isso, a palavra que se diz, o apóstolo Paulo, capítulo 2 de Efésios, diz: quando éramos inimigos. Nós éramos inimigos. Estávamos afastados. A comunhão com Deus havia sido rompida. Nós fomos acolhidos porque um alto preço foi pago. Não é um acolhimento assim, vamos esquecer o que aconteceu, vem cá. Um alto preço foi pago. Isso aqui é extremamente importante a gente lembrar de que esse acolhimento se deu a partir do perdão do nosso pecado. Senão a gente vai começar a falar de um acolhimento que não é o acolhimento do qual a Escritura está falando. O preço foi pago para que houvesse acolhimento nosso em relação a Deus. Ok? Então ele é um privilégio. Esse acolhimento ele tem um referencial. Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. Ele é o tronco da árvore. Aqui a nossa árvore representa a comunidade. Vocês logo vão entender o que significa isso. Mas na questão do corpo de Cristo, da igreja, Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. E aí ele diz que todo ramo, se referindo a cada um de nós somos os ramos. Então existe um referencial. Jesus é esse referencial. E, portanto, isso demonstra que o acolhimento não é um fim em si mesmo. Nós acolhemos pessoas para se conectarem a Jesus, não para agregar números a uma instituição. O que a Carla disse aqui, mostrando que a ideia é de que as pessoas não sejam apenas membros de uma comunidade, mas se tornem discípulos de Jesus. Ok? Então, o acolhimento não é um fim em si mesmo. As pessoas foram acolhidas, decidiram que elas estão, eu me sinto bem aqui. A pergunta não acaba aqui. A pergunta é: você se sente bem, mas você está entendendo o Evangelho? Você está tomando decisões a partir do Evangelho? A sua vida está sendo transformada pelo Evangelho? Não é apenas uma questão de fazer com que todo mundo se sinta bem. Senão isso pode nos jogar para uma dinâmica de mercado em que a gente tenta deixar as pessoas mais confortáveis possíveis, inclusive tolhendo algum tipo de palavra que possa ser dura demais e que possa desagradá-las. Certo? Então o acolhimento não é um fim em si mesmo, é um meio. O acolhimento ele tem um compromisso inerente nesse processo descrito aqui em João 15. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Isso não é uma palavra muito acolhedora. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Quem corta? O pai, o agricultor. Certo? E todo que dá fruto, ele poda. Para que dê mais fruto ainda. E essa poda, essa limpeza que é feita, Jesus diz no texto que é pela palavra que vos tenho proferido. É essa palavra que faz a poda. Então existe um compromisso. Existe uma responsabilidade, existe uma consequência que acontece nesse acolhimento quando você é trazido para dentro dessa família de Deus. Não é simplesmente entrar para as coisas ficarem como estão. E, portanto, isso demonstra que o acolhimento não é um direito, ele é um privilégio da graça de Deus. Assim, acolhimento não se separa da necessidade de arrependimento ou conversão. Uma coisa não pode ser desprendida da outra jamais. O acolhimento acontece dentro do corpo de Cristo, no meio do arrependimento, no meio da conversão de vida. Em quarto lugar, ele tem um propósito inegociável. Jesus disse: eu sou a videira, vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Eu gostaria de mostrar um pouquinho, bem rapidamente, que Jesus enfatiza e descreve a permanência nele e a vida dinâmica que tem como propósito a glória de Deus. A palavra permanecer é muito importante nesse texto de João 15. Veja só, permanecer, Jesus usa esse verbo permanecer, permaneçam em mim ou permaneçam em meu amor, no versículo 4, 5, 6, 7, 9 e 10. Ok? Todo mundo consegue ver ali? A palavra permanecer aparece todas essas vezes.
colocando os discípulos sob uma responsabilidade. Permanecer, Jesus descreve no versículo 10 como: se vocês permanecerem em mim, vocês vão obedecer meus mandamentos. Permanecer significa obedecer o mandamento de Jesus. O mandamento de Jesus aqui nesse texto é amar como ele amou. E ele descreveu nesse próprio texto como ele amou. Ninguém tem amor maior do que esse de dar a vida pelos seus amigos. O amor descrito aqui é um ato de dar a vida. Então, amar como ele amou significa doar-se a esse nível, ok? Permanecer em Cristo tem a ver com obedecer seus mandamentos. Obedecer os mandamentos é obedecer justamente o mandamento de amar como ele amou. Isso gera frutificação. Isso gera uma vida nova. Esse é o fruto descrito aqui. Se o ramo está em mim, der fruto, ele é podado para dar mais fruto ainda. Mas se não der fruto, ele é tirado da árvore. Versículo 8, 16, eu não coloquei os outros lugares onde a frutificação é citada, mas existem outros versículos ali. E isso gera glória para Deus. Isso glorifica a Deus. O alvo final disso é gerar essa glória de Deus, certo? Isso glorifica a Deus. É para isso que todo esse processo acontece. E quando nós estamos vivendo para a glória de Deus, nos versículos 15 e 16, Jesus diz: vocês podem pedir o que quiserem e vos será feito. Mas veja, essa oração que é atendida de maneira tão pronta, é a oração de alguém que está vivendo para a glória de Deus. Não é alguém que está vivendo para si mesmo e que, portanto, vai orar de maneira egoísta, pensando em si. Portanto, esse ciclo vai gerar uma intimidade, uma profundidade de relação com Deus, em que a oração é prontamente atendida. E o ciclo recomeça. Você permanecendo em Cristo, obedecendo o mandamento de amar como ele amou, você frutifica, você gera glória a Deus, a sua vida glorifica a Deus, e essa vida de glorificação a Deus que você tem, ela gera comunhão com Deus. Então a relação com Deus e a relação com o próximo estão profundamente conectadas aqui. Quando eu sou acolhido por Deus, eu fui acolhido por Deus porque Jesus pagou um alto preço por mim, Ele deu a vida dele por mim. E ao ser acolhido dessa maneira tão profunda e tão radical, o chamado de Deus é que eu possa também acolher as pessoas de uma maneira profunda, radical, a ponto de dar a vida também em prol das outras pessoas. Essa é a dinâmica proposta aqui nesse texto, esse é o desafio para cada um de nós. Então o acolhimento está ancorado no mandamento de Jesus, de nos amarmos como Ele nos amou. Eu só quero deixar a pergunta de que modo você está colocando isso em prática. Em momentos em que lugares da sua vida você está percebendo que você tem colocado isso em prática. Se você é uma pessoa empática, que se preocupa com as outras pessoas, que se atenta para elas, se você consegue se doar, ou se você tem pensado bastante apenas em si próprio. Como você poderia passar a fazer isso de maneira mais efetiva? Quem sabe, nesse próximo momento que nós vamos ter agora, a Cláudia possa nos dar umas dicas, porque tudo isso desemboca no serviço, desemboca no arregaçar das mangas. Quero convidar então para que a gente siga olhando para esses aspectos, e a Cláudia vai nos ajudar com isso. Um dos sonhos que é o acolher. E agora nós vamos fazer a continuidade desse acolher, que é o servir. O servir, a gente trouxe duas passagens para vocês que explicam exatamente o que nós pensamos nessa questão do serviço. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos 10, 45. Cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Colossenses 4,17. Todos nós temos dons.
nós temos que colocar esses dons a serviço do reino de Deus. Seja um dom de falar, seja um dom de escrever, seja um dom de cantar, de tocar, de comunicar-se através de meios eletrônicos, seja no costurar, seja no dirigir, seja no cozinhar, seja no... Quantos dons? Todos nós temos os nossos, né? Então a gente tem que pensar de que maneira a gente quer colocar esses dons que Deus nos deu em favor dos outros e para nós podermos servir ao reino de Deus. É sobre isso que a gente quer falar agora um pouquinho mais, construindo aquela árvore ali que vocês já devem estar curiosíssimos para saber como é que vai ficar. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre quais são os ministérios, quais são as propostas que a CELT tem e que as pessoas podem estar participando, estar convivendo em grupo. Nós temos aqui representados por esta árvore o tronco, que seria CELT, e os 3 galhos principais que nós identificamos, onde nós podemos servir, onde nós podemos estar acolhendo próximo, é o diaconal, o pastoral e o operacional. Eu vou falar um pouquinho de cada um. O diaconal, ele vai englobar as ações voltadas ao ensino da palavra, ao anúncio do evangelho, o pastoreio e o cuidado de todos os envolvidos na CELT. Essa atitude de pastoreio, ela é traduzida pelo Ministério da Palavra, pela visitação, pelo aconselhamento, acompanhamento, devoção e oração. Os grupos precisam estar conectados com seus líderes para criarem um lugar onde esses preceitos e onde o amor é praticado e vivenciado. Então, para que a gente tenha uma ideia, né, de quem participa, de quem são os líderes desses que estão no Ministério do Pastoreio, nós temos, né, o presbitério Matias, o estudo da palavra em pequenos grupos é o Beto. Eu gostaria que essas pessoas fossem levantando, se estiverem aqui, à medida que eu for falando. O grupo de oração, a Aline. O louvor, o Elias. O culto infantil, a Aline Pfeiffer. O grupo Team, a Daisy. O Gauge, o Cornélius. O Link, a Rose. O Kadoshi, o Léo Pérez. E a Munil, o Josiel. Então, esses são os líderes e todas as pessoas que estão participando conosco neste Ministério do Pastoreio. Muito obrigada. O próximo que nós gostaríamos de apresentar é o Ministério Diaconal, que ele é um outro ramo dessa nossa árvore da CELT. A base desse ministério é o serviço e amor ao próximo. Motivado pela fé em Cristo Jesus para transformar as realidades de dor, de sofrimento e de exclusão. É o testemunho solidário do agir motivado em favor das necessidades de outras pessoas. Parte-se do entendimento de que tudo que somos pertence a Deus e vem dele a sua misericórdia. Diante disso, nossa única reação deve ser a gratidão e a ação em favor do próximo. Então, esse é o resumo do que é o nosso ministério diaconal. As pessoas que participam desse ministério, os grupos, o acolhimento é a Carla, a capelania, a Aline, a oficina do brinquedo, a Susan, também gostaria que se levantassem, quem está aqui presente, apoio à Vila Santa Vitória, Daniela, o Projeto Serrinha, eu, a Consciência Limpa, o Rodrigo, campanhas solidárias, eu, e prestação de serviços voluntários, a Daniela. Então, essas pessoas estão hoje coordenando esses grupos. Mas nós também temos um outro ministério que nós entendemos como muito importante, que é o Ministério Operacional. Como vocês sabem, nós ocupamos esse espaço aqui, não é um espaço nosso, então quase tudo que vocês veem montado e arrumado foi feito por alguém. Né? Nós temos que desarrumar o que estava aqui, arrumar para o nosso culto e para tantas outras atividades que nós temos. Também, como alguém disse, nós somos uma igreja com mochila nas costas, né? Então, nós vamos para a autonomia, nós vamos na CELT, nós vamos aonde tem um espaço, e aqui também temos que arrumar. E esse ministério, então, ele é voltado a essa logística, né? Que várias atividades acontecem na CELT,
de forma a providenciar e complementar as necessidades dos demais ministérios em prol da formação do corpo de Cristo. Então, as pessoas que participam, os líderes, né? Diretoria do Matias, secretária Daniela, comunicação Romeu, e a logística dos cultos aqui é coordenado pelo Marcos Rico. Então, todas essas pessoas, né, fazem parte. Há lugar para mais pessoas, nós precisamos de pessoas que estejam conosco. E para dar um testemunho dessas áreas, eu queria convidar a Simone, se estiver aqui, a Geni, já para vir à frente também, e em seguida a Dani, que já está aqui. Então, nós convidamos essas pessoas para que falassem um pouco para vocês de como que elas se sentiram, de como que foi esse chegar na CELT ou se envolver em alguns desses grupos. Então, passo para a Simone. Bom dia. Eu não sou daqui, eu sou de São Paulo, e eu estou aqui em Floripa há uns 3 anos. E eu não tinha sido muito acolhida, assim, pela cidade. Todo mundo é muito educado, mas eu não tinha me sentido em casa. Foi bem difícil. Mas eu conheci o pessoal da Munil, e aí eles começaram a me chamar para os eventos, e o primeiro contato que eu tive com a comunidade mesmo foi num café que teve, um café colonial. E eu faço pedagogia com a Lauren, e nesse dia ela não estava. Mas eu não sei, me deu uma coisa, e eu falei, eu vou. Eu conheci acho que algumas pessoas da Munil, e eu falei, eu vou. Bom, consegui carona, e assim, eu achei muito rápido, assim, eu falei, eu quero ir. Alguém já, que nem me conhecia, passou na minha casa, pegou, foi muito caloroso, muito acolhedor. Aí eu, que estranho, né? Pessoas estão, o que eles querem, né? Aí eu cheguei lá, eu fui super bem recebida, todo mundo vinha, é prazer, todo mundo, e eu achava meio estranho, né? Eu sou de São Paulo, eu sou desconfiada, eu olhava assim, o que essas pessoas querem, né? E todo mundo muito acolhedor. Aí eu comecei a frequentar a Munil, e depois que eu comecei a vir aqui, todo mundo sorria, e quem não sorria dava um abraço, e muito prazer, seja bem-vinda. E aí, num almoço uma vez com a Rose, que me acolheu assim, me carrega no colo, eu falei, nossa, eu estranhei muito, porque eu fui muito bem acolhida, não foi uma coisa assim, um pouco. Todo mundo é muito caloroso, sorri, abraça. E aí, isso me tocou bastante, porque eu não era cristã, eu era um católico bem fingido, assim, que eu não conheci Jesus, e eu conheci, e foi tudo junto, sabe? Eu conheci Jesus, conheci pessoas incríveis, e é isso, eu me sinto muito bem acolhida aqui. Continuem sorrindo, abraçando, acolhendo, porque fez toda a diferença para mim. Hoje em dia, eu não faço coisa de domingo, não marco outras coisas de final de semana, porque eu não consigo não vir, eu tenho que vir. Então, obrigada a todos os sorrisos, abraços e noites dedicadas. Obrigada, Rosa. E agora vou passar a palavra para a Geni, que vai dar um testemunho, ela participando no grupo, no Ministério do Pastoral. Bom dia. Para quem me conhece, sabe que é bem difícil eu estar aqui na frente. Mas quando a Rose me ligou, eu de pronto falei, não, eu vou, porque eu acho que é uma obrigação da gente falar dos milagres de Deus na vida da gente. E nós somos de São Paulo também, desconfiados. E quem nos acolheu, a primeira vez que nós estivemos aqui, foi a família da Irene também, pela Luciana. E nós fomos muito bem recebidos, a gente estava procurando uma igreja para congregar. E não se sentia bem em lugar nenhum. E quando nós chegamos aqui, era janeiro, estava todo mundo de férias. E poucas pessoas, o pastor Rui não estava, era um outro pastor que estava pregando. E quando terminou o culto, veio uma multidão assim falar com a gente, a Luciana, e colocar a gente à vontade, e chamar a Gabriela para o Kadosh. Só que nós ficamos nesse ritmo, vindo, sendo bem amparados, por uns 2 anos, sentando na igreja e ouvindo a palavra. E eu costumo dizer que eu principalmente, eu conhecia Deus só de ouvir, mas eu não conhecia Deus de caminhar com Ele. Aí Deus se importou comigo e a Rose não desistiu de mim.
E ela insistia muito para a gente fazer o estudo bíblico, e um dia nós fomos e não deixamos mais de ir. Só que eu não tinha o meu coração transformado ainda. E a palavra que vinha nesses estudos, eu comecei a querer procurar mais. Comecei a querer procurar mais e mais e mais. Eu falei, poxa, Deus tem um propósito na minha vida também. E as dúvidas que eu ia tendo, eu passava mensagem pelo WhatsApp para a Rose falava assim, isso a gente não pode conversar pelo WhatsApp, a gente tem que conversar pessoalmente. Dava às 7, 8 horas da noite, ela saía do trabalho dela, ela passava em casa, se sentava comigo e conversava. Ou senão falava assim, Rose, eu tô com dúvida disso. Dava 1 hora no horário do almoço dela, ela estava lá na loja, Geni, assim, a gente precisa tomar um café. E aí eu comecei a ver o amor de Deus na face dela. E aí eu falei, eu quero esse amor para mim também. Eu quero passar esse amor para outras pessoas também. E Deus teve misericórdia da minha vida através desse acolhimento. Que esse testemunho sirva para outras pessoas, que outras pessoas se levantem e seja Rose na vida das outras pessoas. Que Genis que esteja sentado, se levante também, vá procurar ajuda, que Deus quer te acolher também. Deus abençoe a todos. Eu convido também, vou passar o fone para a Dani, para a Daniela nos falar um pouquinho da vivência dela no grupo diaconal. Pessoal, primeiro eu quero falar como eu cheguei aqui na comunidade. Foi um convite da minha querida amiga Cláudia. A gente chegou aqui, fomos muito bem acolhidos, né? Batizei a minha filha, Antonella. Aí, tempos depois, o pastor Rui me convidou para trabalhar na secretaria, trabalhando até hoje. E aí a Cláudia também, ela, com a questão da Serrinha, né, das famílias, as duas irmãs, né, relatavam que elas estavam morando em condições dessas casas bem difíceis e tal. E aí eu resolvi olhar, né, como é que funcionava esse projeto. E cheguei lá num dia do brechó e tive contato com as casas, né, onde elas moravam. Percebi que era uma realidade assim, bem difícil. São duas irmãs, uma com 4 filhos, outra com 5 filhos, morando em casas muito pequenas, assim, condições bem difíceis. E aí, naquela mesmo dia eu voltei para casa, né, moro numa casa confortável, grande, e não dormi, assim, fiquei muito inquieta com o que eu vi, uma agonia assim, no meu coração, pensando assim, pô, eu tenho uma casa, meus filhos moram super bem e de repente essas pessoas estão lá tão pertinho da gente aqui na Serrinha, numa realidade tão... E aí isso me fez assim, entrar em movimento, de não vou estar junto nesse projeto. E aí comecei, né? Trabalho com as outras meninas aqui, né? Vânia, Aline, Silvana, né? Todo o pessoal que tem apoiado. E é uma grande bênção, assim, porque nesse dia de brechó a gente fica bem ansiosa, né? E a gente tem contato com tanta gente linda lá, o pessoal fica tão feliz comprando roupas assim, boas, um preço acessível, né? E é uma emoção muito grande. Isso tudo também está gerando, né, a construção das suas casas, que estão praticamente prontas. A gente fica muito feliz. Eu estou muito feliz, muito realizada. Eu percebo o amor de Cristo em movimento. Então, esse aqui foi um pequeno resumo, né, de todas as atividades. Espero que vocês também perguntem a essas pessoas, a esses líderes, as pessoas que participam, como é que vai participar, o que tem que fazer. Como eu disse no início, né, sempre tem uma atividade a mais, sempre tem algo que nós podemos fazer pelo grupo, pelos outros, pelo nosso próximo. Mas isso tudo que nós temos aqui já construído em outros grupos, talvez outras ideias que vamos ter, ele funciona com a disposição dessas pessoas em seguir ao chamado de Cristo, né, em servir. Tem essa disponibilidade das pessoas em realmente sentir esse chamado e partir para a ação, que também, como a Genias muitas vezes deu no depoimento, né, nós muitas vezes escutamos, nós sentimos racionalmente, mas nós não
transparecemos e não sentimos esse amor. E esse amor é traduzido e manifestado de muitas formas. E tudo isso nós acreditamos que só é possível se Deus estiver conosco por meio de Jesus Cristo. Então, todas essas ações, todas essas atividades, nós fazemos em honra e em nome de Jesus Cristo.